Boa noite a todos. Em nome da Casa Hunter, eu agradeço a presença das nossas convidadas e também dos nossos ouvintes que nos acompanham de casa pela internet. O nosso webinar de hoje é falar de uma doença bem rara e infelizmente ainda desconhecida da maioria, a granulomatose eosinofílica com poliangiite, também conhecida como GEPA. Vale lembrar que essa atividade ela faz parte do projeto Respirar, uma iniciativa que visa divulgar as doenças raras pulmonares ainda desconhecidas de muitos brasileiros. Sejam bem-vindas, doutoras, e em especial, vamos lá, doutora Carmen Silvia Valente Barbas, pneumologista do Hospital das Clínicas de São Paulo e professora da Faculdade de Medicina da USP, doutora Andréia Padilha de Toledo, pneumologista com especialização em vasculites pulmonares, e doutora Rosa Maria Rodrigues Pereira, reumatologista, coordenadora do Ambulatório de Vasculites do Serviço de Reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito boa noite. Prazer tê-los aqui conosco. Boa noite. Boa noite, prazer é nosso. Vamos lá. Granulomatose eosinofílica com poliangiite, anteriormente conhecida, como síndrome de Churg-Strauss. Doutora Carmen, o nome é raro, ele é complicado de pronunciar, mas os sintomas são bem comuns. A gente fala de asma, rinite alérgica, pólipos nasais, neuropatias. O que torna complexo o diagnóstico dessa patologia? Então, essa doença foi descrita por Churg-Strauss há muitos anos atrás, analisando necrópsias de pacientes que eles tinham um quadro clínico de asma crônica, com eosinófilos aumentados, e, além disso, eles tinham complicações vasculares que, quando eles analisaram o tecido dos pulmões desses pacientes que faleceram, eles observaram que os pulmões tinham infiltrado na parede do vaso, rico em eosinófilos, e que eles tinham uma incidência maior de trombose. E analisando esses pacientes, eles viram que alguns tinham acometimento de pele também, com as lesões de pele, neuropatia periférica, e aí eles começaram a descrever um quadro de vasculite, inflamação dos vasos, principalmente dos pulmões, em pacientes que tinham asma crônica refratária, e esse infiltrado era rico em eosinófilo. Então, eles começaram a ver que tinha uma doença que não era uma asma crônica, ela tinha outros comemorativos, com acometimento de pele, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, alguns com acometimento cardíaco, acometimento do trato gastrointestinal. Então, começaram a chamar atenção para essa doença que se manifesta como um quadro de asma eosinofílica, mas que tem outros comemorativos. Aí, com o passar do tempo, mais recentemente foi descrito o ANCA, que é o anticorpo anticitoplasma de neutrófilo. Ela foi reclassificada como uma vasculite ANCA associada, e aí que a coisa ficou mais complexa ainda, porque aí os autores e os trabalhos foram notando que não são todos os pacientes que são ANCA positivos, tinha um polo que eles descreveram como um fenótipo vasculítico, que o paciente tem mais neuropatia, mais glomerulonefrite, mais acometimento de pele, então ele ficou um polo vasculítico ANCA positivo, e que depois a doutora Rosa pode explicar melhor o PANCA, que é um anticorpo anticitoplasma periférico, antimieloperoxidase, que acomete mais esses pacientes, e tinha o polo que se manifestava com infiltrados eosinofílicos pulmonares, cardíacos, e que é um polo mais eosinofílico. Eles começaram a ver que a doença era muito mais complexa do que eles estavam imaginando. Doutora Rosa, embora a origem ainda seja desconhecida, a existência dessas características alérgicas e a identificação de problemas relacionados à imunidade, isso pode nos levar a classificar a GEPA como uma doença autoimune? Seria errado falar isso? Então, eu acho assim, como a doutora Carmen já comentou, essa doença, ela entra como classificação de vasculites.
Então, o que que são vasculites? Como o nome está falando, ite é inflamação, inflamação dos vasos do corpo. E essa vasculite, hoje em dia a gente classifica as vasculites se elas têm comprometimento de vasos de grande calibre, de médio calibre e de pequeno calibre. Essa é um tipo de vasculite que pega vasinho pequenininho, então são vasos de pequeno calibre. Geralmente, nas vasculites, de um modo geral, você tem um processo inflamatório e numa parte delas você pode ter a presença de autoanticorpos. Então, você faz anticorpo contra você mesmo, tá? Então, nós temos um grupo de doenças de vasculite de pequeno calibre que elas têm a presença desses autoanticorpos, né, contra o neutrófilo, que é uma célula que a gente tem no organismo. Então, eles fazem anticorpo contra essa célula chamada neutrófilos. Então, nessas doenças, nós temos três vasculites, que podem ter essa presença desses anticorpos. Então, a gente fala vasculite associada com o anticorpo contra neutrófilo, que a gente chama vasculite ANCA associadas, né? Associadas ao ANCA. Então, nessas vasculites, a gente pode fazer por imunofluorescência, uma técnica, e a gente pode corar o neutrófilo do paciente. Então, tira o sangue e cora. E você pode corar em volta do neutrófilo, né, do citoplasma do neutrófilo, e que a gente chama ANCA-P, que cora perifericamente esse citoplasma desse neutrófilo. Então, se a gente encontrar esse anticorpo P, ele pode aparecer, por exemplo, na doença, nessa JEPA, ele pode aparecer ao redor de 40%, 30% dos pacientes, tá? Em outras doenças, outras vasculites associadas ao ANCA, você pode ter um outro tipo de anticorpo, que a gente fala anticorpo que cora classicamente, ANCA-C, tá? Então, só mostrando que você tem vários tipos de anticorpo e, especificamente, na JEPA, nós temos esse padrão desse anticorpo, P, né? E que está associado com uma proteína que chama mieloperoxidase. Então, se a gente pegar um paciente, vamos supor, que tem um comprometimento pulmonar, uma asma de longa data, e aí esse paciente, por exemplo, faz uma lesão de pele, uma vasculite, ou faz uma neuropatia, ou envolvimento renal, e você fizer esse exame de sangue, um exame de sangue, e vier esse autoanticorpo positivo, e ele te ajuda a dizer que realmente é mais essa doença. Então, a presença do anticorpo, do autoanticorpo, junto com a resposta nessas doenças, com o corticoide, que é um imunossupressor em dose alta, ou outros imunossupressores, a gente pode dizer que realmente ela tem um componente de autoimune. Também nesses pacientes, você algumas vezes pode ver associada outras doenças imunológicas, né? Ou uma história familiar de doenças imunológicas. Então, o paciente tem, vamos supor, essa doença vasculítica e o primo tem uma artrite reumatoide, ou tem uma doença imunológica da tireoide. Então, tudo isso fala a favor que tem essa doença pode ter realmente um componente imunológico. Obrigada pela resposta. O nome tão complexo dessa patologia, ele fornece, na verdade, as informações exatas do que está acontecendo no corpo do paciente, né? Doutora Andréia, em uma linguagem simples, a senhora poderia explicar para que os nossos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando isso, entendessem um pouco, assim, o que vem a ser a granulomatose, o fator de chamá-la de eosinofílica e com polioangelite, e dessa maneira, descompondo o nome, assim, né, em itens, entender exatamente o que essa patologia está fazendo no corpo da pessoa? Sim, então a JEPA é uma vasculite, né, uma doença rara, e realmente o nome reproduz aí os aspectos da doença.
Então, na primeira parte, a granulomatose, isso fala de uma reação inflamatória que forma o granuloma. Na verdade, o granuloma é um agrupamento de células que ficam circunscritas ali, próximo ao vaso, que é dos pequenos vasos, que é o local que acontece essa inflamação, que pode ser, que ela é sistêmica, né? Pode acometer qualquer órgão do corpo, mais comumente em vias aéreas. Então, a palavra granulomatose vem dessa questão da formação dos granulomas, né? Isso é um aspecto, inclusive, histopatológico da doença. A questão do nome eosinofílica fala no sentido de uma célula do organismo que chama eosinófilo, ela que é a célula principal aí dessa doença. Então, o eosinófilo ele se encontra aumentado em número, né? A eosinofilia, que é o aumento do eosinófilo sérico, é um dos critérios aí para o diagnóstico, e esse eosinófilo ele está disfuncionante e ele vai se acumulando nos tecidos do organismo, gerando essa reação inflamatória com lesão e dano celular, e isso vai compor todo o quadro clínico da doença. E a poliangiite é a inflamação aí, a reação no vaso, né, de pequeno e médio calibre de todo o corpo, e como eu falei, algumas regiões na jepa são mais comumente afetadas, como seios da face, pulmão, também pode pegar a parte cardíaca, renal, enfim, a parte de nervos, sistema nervoso também pega. Então, o nome diz respeito, fala de uma forma geral de como que a doença se reproduz no organismo. A gente pode dizer, doutora Carmen, que o pulmão é o órgão-chave para a gente fazer o diagnóstico dessa patologia? O paciente tem que ter ou um antecedente de asma, ou tem que ter uma asma ou infiltrados pulmonares para você fazer o diagnóstico da doença. Mas se a gente for ver, eu estou com um artigo aqui em mãos que estudou a granulomatose eosinofílica com poliangiite em vários países, e a gente vê que o acometimento pulmonar ele é cerca de 38 até 34 até 67%. Então, não é em todo paciente que você vê um acometimento pulmonar. Então, se você tiver um eosinófilo, uma história de asma, né, que pode ter sido no passado, eosinófilo aumentado, e ele tiver uma lesão de pele, uma vasculite de pele ou em sistema nervoso periférico, uma neuropatia, você já pode fazer o diagnóstico também. Então, a asma, ela tem que fazer parte da tríade do diagnóstico, mas você pode que durante o diagnóstico da doença, você pode ter tido um antecedente de asma e não necessariamente estar presente naquele momento, segundo essa estatística aqui que eu estou em mãos, tá? Então, porque assim, a gente acha que todo paciente tem, assim, no momento do diagnóstico, aquele quadro pulmonar exuberante, mas você pode manifestar sinais de vasculite, um eosinófilo aumentado, sinais de vasculite, sinusite, né? Nessa estatística, a sinusite chega a de 48% até 96% dos pacientes. Uau. Então, uma coisa que a gente começou a dar importância ultimamente nos nossos pacientes do ambulatório do Hospital das Clínicas, é esse grande acometimento de seios da face. A gente tem pacientes que a gente nota que eles têm uma sinusite crônica, difícil de tratamento, e isso mantém aquele quadro clínico enquanto você não tratar a sinusite, ele não compensa do quadro de asma e o quadro de vasculite. Então, o pulmão é um órgão-alvo, mas não é só ele que é acometido. A vasculite ela pode se expressar de diversas maneiras, e cada vez mais eles estão vendo que é uma mistura da inflamação do vaso com esse infiltrado de eosinófilos no tecido. Então é importante fazer o diferencial desse quadro, porque o eosinófilo é uma célula de alergia. Então o que eles estão achando atualmente é que você tem uma tendência genética, né, expressa pelo antígeno de histocompatibilidade, que é o HLA, já tem tipado um HLA que é mais característico dessa doença, né, que é o DQ e o DR,
e aí você entra em contato com infecção, com drogas, tem casos na literatura de inalação de cocaína desencadeando a síndrome de Churg-Strauss ou a JEPA, né, mas atualmente classificada como JEPA, e aí você começa a desenvolver esse quadro. E também tem muitos pacientes que têm o quadro de asma crônica, o médico dá corticoide para controlar o sintoma de asma, e a vasculite fica, ela não se expressa porque o paciente está em uso de corticoide crônico. Então, muitas vezes o paciente já tem o quadro de vasculite e está em tratamento da asma, aí é aquela asma crônica que não compensa, e na verdade já era uma vasculite que não foi diagnosticada a tempo. Na verdade, eu só fiquei imaginando se além do pneumologista, a gente teria os médicos de referência aí que poderiam ser os grandes pessoas responsáveis por capturar esse diagnóstico. As vasculites... O alergologista, talvez, né? As vasculites são uma doença multidisciplinar, além do pneumo, o reumato, o alergista, o neurologista pode fazer diagnóstico, o otorrino pode fazer diagnóstico, e os dermatologistas, assim, principalmente essas especialidades que eu citei, que vão fazer o diagnóstico, e se não estiver atento para a existência dessa doença rara, às vezes passa despercebida. Essas doenças alérgicas, muitas vezes o paciente toma muito antialérgico e corticoide, e você não faz o diagnóstico da doença, que, se bem tratada, tem um prognóstico muito melhor. O paciente acaba ficando dependente crônico de corticoide, não entende bem por quê, e na verdade tem essa doença rara que teria que ser melhor tratada, com doses mais altas de corticoide. Ela fica sem diagnóstico, né, uma doença que não consegue se manifestar inteiramente por causa da medicação, e se o especialista não estiver atento para esses diagnósticos raros e diferentes, você acaba não fazendo o diagnóstico. Então, a gente, assim, nós três que fazemos ambulatório e somos especializados nesse tipo de doença, a gente acaba fazendo mais diagnósticos e a gente vê que a doença não é tão rara assim. Se você tiver um conhecimento profundo da doença, souber da existência da doença, se souber suas manifestações, você acaba fazendo o diagnóstico numa quantidade de pessoas muito maior do que o médico generalista faz o diagnóstico, porque você precisa ter conhecimento de que ela existe para poder enxergar os sintomas e fazer a pesquisa do anticorpo, pedir as biópsias para você poder fazer um diagnóstico correto e um tratamento certo para o paciente evoluir bem. Doutora Rosa, essa é uma questão recorrente, a questão da gestão do tratamento de patologias raras. Elas, em geral, envolvem vários especialistas, né? Tem um pouco a ver, inclusive, com a resposta que a doutora Carmen acabou de nos dar, né? Estamos falando que essas doenças demandam vários especialistas, né? Não só médicos, às vezes não médicos também, envolvidos no tratamento. A gente pode dizer que a JEPA também demanda essa abordagem multidisciplinar? Sim, eu acho que, como a doutora Carmen já comentou, é muito importante a gente fazer o diagnóstico. Então, por exemplo, se a doença ela pode aparecer inicialmente como uma manifestação, por exemplo, de uma neuropatia. Então, o paciente chega com queixa de dor neurológica. Então, esse paciente ele vai ser acompanhado, por exemplo, por um neurologista. Aí, o neurologista, durante a evolução, esse paciente, por exemplo, faz dores articulares, dores musculares e faz lesão de pele muito clássica de vasculite, que são, por exemplo, lesões purpúricas nos membros inferiores. Então, esse neurologista, ele geralmente encaminha, por exemplo, para um reumatologista, pensando que isso pode ser uma manifestação sistêmica e não uma doença só localizada neurológica. Na JEPA, você pode ter também, além de todo esse envolvimento que já foi comentado aqui, você pode ter também o envolvimento de coração
Então, o paciente, o coração, ele é um órgão-alvo que pode levar a um prognóstico muito ruim. E, além disso, também pode ter uma manifestação, por exemplo, renal, que quando esse paciente, então, tem uma história anterior de asma, não necessariamente naquele momento ele tem asma, mas você busca, você tem história de asma, ele teve anteriormente, aí ele tem um quadro de neuropatia, aí esse paciente também tem um envolvimento, por exemplo, pulmonar, se faz um exame de urina e você mostra que ele tem um comprometimento renal, aí todo esse agrupamento você fala a favor de uma doença sistêmica, e entre as doenças sistêmicas, você sempre tem que buscar esses quadros de vasculite. Como a gente já comentou, é uma vasculite, uma inflamação de todo o vasinho do corpo, e nesse caso, inflamação de vasos pequenininhos, né? Então, aí, você pesquisa esse anticorpo, e esse anticorpo vem positivo. Então, essa abordagem multidisciplinar é bastante importante. E aí o paciente, por exemplo, a gente acompanha algumas vezes, o paciente, muitas vezes ele chega lá e fala, olha, é uma doença sistêmica, parece uma vasculite. Aí, durante a evolução, por exemplo, você diminui um pouco o corticoide e aí aparece um quadro pulmonar de asma, ou um quadro, por exemplo, é comum também na JEPA, você tem envolvimento eosinofílico gastrointestinal. Então, algumas vezes você tem uma eosinofilia de esôfago, então, uma doença esofágica com eosinófilos, ou tem uma doença gastrointestinal com eosinófilos. Então, aí você começa a juntar e fala, olha, então preenche realmente o critério da JEPA. E como a doutora Carmen estava comentando, a gente fez um levantamento dos ambulatórios de vasculite aqui no Sudeste, pelos reumatologistas, e a gente encontrou que nas vasculites associadas ao ANCA, por exemplo, a JEPA ela era mais frequente do que uma outra vasculite que chama poliangeite microscópica. Por exemplo, diferente de outros locais, por exemplo, no Japão, a doença dessas vasculites associada ao ANCA, essa poliangeite microscópica é mais frequente. Nos Estados Unidos e aqui no Brasil, é essa granulomatose com poliangeite, mas a JEPA ela é mais comum do que a poliangeite microscópica, então mostrando também que dependendo do local, você tem o acometimento mais de um tipo de vasculite do que outro. E agora, cada vez mais, né, como a gente acaba vendo, a gente tem tido mais casos, né, porque a gente acaba fazendo mais diagnóstico e talvez fatores desencadeantes também, que a gente tem mais do que, sei lá, tinha anteriormente, mas também mostrando que talvez a JEPA não seja tão raro assim. Então, é importante essa multidisciplinaridade para cada vez mais a gente fazer os diagnósticos, né? Então, aquele paciente que não está, tem uma neuropatia, não está respondendo bem, ou tem uma crise de asma que fica recorrente, que necessita altas doses de glicocorticoide, então é importante a gente investigar e pedir esses anticorpos, e também é importante você ter essa multidisciplinaridade para discutir os casos. A gente lá no nosso ambulatório, a gente discute muito com a pneumologia, né? Então, a gente tem vários casos em comum. Agora, a abordagem é mais dessa maneira ou de outra. Se ele tem mais vasculite, talvez a medicação seja isso. Não, ele tem um componente de asma mais importante. Então, você tem que dar uma medicação que age mais no componente de asma, que seria esse anti-IL-5, né, o mepolizumab. Não, tem mais a JEPA tem mais um envolvimento renal. Você poderia escolher um outro biológico, ou um outro imunossupressor. Então, essa multidisciplinaridade é muito importante. Além disso, por exemplo, se o paciente tem um quadro asmático, né, e ele precisa de uma fisioterapia, então aí também os fisioterapeutas podem estar envolvidos. Se o paciente fez uma neuropatia e está com dificuldade de andar, então
a multidisciplinaridade envolvendo a terapia ocupacional também. Então, acho que assim, não tem dúvida que nessas todas doenças sistêmicas é muito importante a gente ter esse grupo que estuda essas doenças sistêmicas e entre elas a vasculite. Apesar de alguns estudos apontarem a concentração de casos dessa patologia na quinta década de vida, né, é possível identificar casos de JEPA desde a adolescência. Doutora Andréia, a senhora poderia falar sobre as diferenças dessa doença em jovens e em adultos? E também se existe alguma observação de distinção entre homens e mulheres? Sim. Então, assim, o acometimento é semelhante tanto em homem quanto em mulher, né? Na última revisão que eu tive acesso, eles dão uma razão semelhante para cada homem e uma mulher de diagnóstico, então não tem uma prevalência aí entre um sexo ou outro. E o que acontece, na verdade, é que a JEPA tem uma história natural que ela se divide em 3 fases. Então, a primeira fase, que é mais longa e prodrômica, é muito sintoma de viéria superior e uma asma de difícil controle. E isso acaba acontecendo mais no começo da vida, adolescente, né? E ao longo do tempo, isso vai progredindo para aquele polo eosinofílico, que isso já vai acarretar em infiltrados pulmonares, eosinofilia periférica, e por fim, na fase da vasculite estabelecida. E isso já é com a pessoa numa idade mais avançada, né? Então, e isso aumenta mais a mortalidade dos casos. Então, na verdade, o que a gente vê é um contínuo da doença, né? Então, daí essas diferenças entre paciente mais jovem ou mais velho. Alguns com asma podem ter ficar só nisso, né? Ou isso pode ser o pródromo da doença JEPA. Então, alguns casos de pacientes mais novos podem ter um acometimento mais rápido e grave, sim, mas realmente é uma doença que a gente acaba vendo mais por volta aí, dos 40, 50 anos. Geralmente, nas doenças inflamatórias e doenças autoimunes, quando essas doenças elas aparecem mais em crianças, elas têm geralmente um prognóstico um pouquinho pior, né? Então, e alguns trabalhos de literatura mostram também que em crianças a JEPA ela tem um componente mais recidivante, né? Então, como a doutora Andréa falou, você pode ter uma asma talvez que recidiva maior, tem alguns, mas é mais raro, né? Mas de um modo geral, o prognóstico dessas doenças em crianças, elas são um pouquinho mais graves, né? Agressivo, né? E tem também os 5 fatores que os grupos franceses que estudam JEPA, eles colocam aqueles 5 fatores de gravidade. Tem alguns artigos que falam que idade acima de 65 anos é um dos 5 fatores, né? Acometimento cardíaco, renal, de sistema nervoso central e trato gastrointestinal. Então, se você tiver mais de 65 anos, tiver acometimento do coração, acometimento do sistema nervoso central, trato gastrointestinal e renal, inclusive a terapêutica, o médico deve ficar mais atento, acrescentar imunossupressor, e se a doença estiver muito recidivante, aí partir para imunobiológico. Então, a idade, tanto a criança como o mais idoso, são aqueles que fogem da média, né, e que podem, que tem que se prestar mais atenção e ver como aquele paciente está evoluindo. Mas além da idade, tem os fatores de acometimento dos órgãos, né, André? Sim, os extremos são piores. Doutora Carmen,
já em função do seu próprio comentário, né? Qual seria, então, um diagnóstico possível, quer dizer, um caminho possível para o diagnóstico, né? Quais seriam os erros também mais comuns observados nesse processo, né? Toda a patologia, depois de um tempo, né, de estudo e resultado aí dos esforços dos médicos, vai meio que desenvolvendo aquela árvore, né, que permite a identificação, né? Qual seria, então, a árvore dessa patologia? Então, toda vez, assim, na experiência da gente do ambulatório, a gente vê que toda vez que o paciente tem sintomas recidivantes de difícil controle, você tem que ver que não é uma sinusite simples, nem uma asma simples. A asma per si, assim, quando ela torna-se persistente e grave, é que tem algum fator ou ambiental ou tem alguma doença que está escondida e que a gente não fez o diagnóstico. Então, toda vez que tiver um paciente que estiver apresentando sintomas recidivantes, como asma, sinusite, e a gente sempre observa o hemograma, vê se ele não tem um eosinófilo acima de 10%. Se tiver, já acende aquela luzinha para você pensar em outras doenças. Então, aí a gente para e começa a fazer um questionário sistêmico. A gente pergunta, tem alguma coisa nos olhos, tem alguma coisa no ouvido? Como é que está o seu nariz, né? O olfato, como é que está essa parte de infecção? Tem crostas nasais com frequência? Tem sintoma de viária superior frequente? Aí quando tem a asma, porque existe a asma eosinofílica crônica também, então tem que fazer o diferencial. A gente faz uma prova de função pulmonar, a gente procura ver IgE, procura ver alergia à poeira, ácaro, pelo de cão, pelo de gato, que são as coisas comuns que as pessoas têm alergia. Tem um trabalho do nosso ambulatório de alguns anos atrás que 90% dos nossos pacientes são alérgicos à poeira e ácaro, né? Então tem que fazer uma pesquisa ambiental para ver se não tem nada desencadeando. E a gente sempre a gente olha as pontas dos dedos, vê se não tem petecas na ponta dos dedos, principalmente dos membros inferiores. Pergunta se não está queimando a sola do pé, se não formiga mão e pé. Aí que eles vão prestar atenção, às vezes eu tenho formigamento, a minha sensibilidade não está tão ok. Aí acende aquela luzinha, a gente faz uma urina 1, né, uma análise do sedimento urinário, a gente pede uma ureia creatinina, e aí conversando com o paciente sobre esses sintomas diversos, que você começa a perceber que o paciente, além daquela doença de viária superior e do pulmão, tem dor nas juntas, tem formigamento, queima a sola do pé quando está andando. Então aí você vai procurar um lugar para fazer uma biópsia ou pedir o anticorpo antitopolado de neutrófilo para ver se você consegue fazer um diagnóstico das vasculites sistêmicas. Diagnóstico realizado, efetuado. Doutora Rosa, o tratamento dessa patologia vai ser semelhante a outras doenças autoimunes? O que vai diferenciar a JEPA nesse caso? Então, como acho que a gente já comentou um pouquinho, a JEPA ela tem uma característica que ela pode ter um polo mais vasculítico, então ela tem uma inflamação dos vasinhos pequenos, então tem um polo mais vasculítico, ou ela pode ter um polo mais com esse componente alérgico eosinofílico, tá? Então, quando você tem o polo mais vasculítico ou o polo mais eosinofílico, você pode mudar o tratamento, tá? Claro que na JEPA, sempre o primeiro tratamento é corticoide. Então, o paciente chegou com um quadro asmático importante, junto ele tem uma neuropatia, ou esse paciente tem um quadro de lesão de pele púrpura, que são aquelas lesões vasculíticas, principalmente em membros inferiores, ou o paciente teve está com um quadro agora de sinusopatia, ou aquele paciente tem uma alteração de exame de urina e tem um comprometimento renal, sempre a primeira medicação é o corticoide, porque o corticoide, ele vai, na verdade, tirar
processo inflamatório importante na parede do vaso, e também o corticoide diminui essa eosinofilia bastante importante. Então, na maioria das doenças autoimunes, então citando, por exemplo, lúpus eritematoso, é a droga que você inicia o tratamento. No entanto, como já foi comentado aqui, o uso crônico do corticoide, ele tem muito evento adverso. Então, o paciente pode ter diabetes, o paciente pode ter um quadro de fraturas com osteoporose, e naquele paciente que ele fica dependente do corticoide, então, quando você reduz um pouco o corticoide, ele entra em atividade novamente, nós temos que dar outras medicações. Então, como já foi comentado, por exemplo, se aquele paciente tem esses fatores de risco, então é um paciente que tem uma idade acima de 65 anos, se o paciente tem uma manifestação cardíaca, uma miocardite, se o paciente tem envolvimento renal, o paciente tem uma neuropatia, esse paciente, ele junto com o corticoide, você já tem que introduzir um imunossupressor. Então, a gente já faz automaticamente. O paciente chegou, tem o diagnóstico de GEPA, mas teve um quadro, por exemplo, renal, ou teve um quadro de neuropatia, ou tem uma miocardite, ou é um paciente acima de 65 anos de idade, você já pode introduzir o imunossupressor. Naqueles pacientes em que o quadro predominante é uma recidiva do quadro pulmonar, aí você pode introduzir uma medicação que age principalmente nesses eosinófilos, né? Então, esse mepolizumab, que é um anti-L5, que ele vai agir especificamente diminuindo agindo principalmente nos eosinófilos. Se você pegar um paciente que, por exemplo, tem uma manifestação renal e tem um anticorpo muito positivo, esse anti-mieloperoxidase, e a manifestação é principalmente renal, você pode introduzir um outro biológico, por exemplo, o rituximab, que seria nesse caso. Então, dependendo da manifestação, você pode direcionar o teu tratamento. E no começo, o paciente pode responder bem ao imunossupressor e depois ele, por exemplo, começar a recidivar. Então, ele pode ter uma manifestação no começo que responde, mas aí depois de um tempo, no segundo ano, então o tratamento vai ser baseado na manifestação e na positivação do anticorpo, que se ele tem ou não. Então, mais para o polo de vasculite ou mais para o polo de eosinofilia. Então, basicamente, a gente está falando aí, a senhora falou em corticoides, imunossupressores e esses biológicos que aí estariam condicionados ao tipo exatamente de patologia identificado. E, assim, em termos de novidades, o que a gente tem hoje? São esses imunossupressores, os mais novos, esses biológicos são os elementos mais novos no tratamento da patologia, ou tem algo surgindo aí como uma possibilidade de tratamento? Então, como acho que a gente já comentou, eu e a doutora Carmen, e aqui, na verdade, se o quadro é um quadro mais em que você tem essa eosinofilia persistente, na hora que você dá o imunossupressor, o paciente faz novo processo inflamatório, principalmente de eosinófilo, então nós temos medicações que estão surgindo, que são essas medicações anti-IL-5. Então, já tem esse trabalho mostrando, né, que essa medicação mepolizumab, que ela diminui aqueles pacientes que têm uma doença recidivante, principalmente nessa parte asmática, que você dando essa medicação, ele diminui essa resposta, diminui as reacerbações da asma e, dessa maneira, você diminui também, por exemplo, o processo eosinofílico que você pode ter. Então, tem alguns pacientes que têm essa parte eosinofílica gastrointestinal bastante importante, ou infiltrado inflamatório, muitas vezes também cardíaco importante, mas nesse trabalho que foi feito, ele mostrou que a diminuição da reativação do processo pulmonar era
bem menor. O que vale acrescentar, que eu acho que a gente falou um pouco sobre isso, é que quando o paciente aqui no Brasil tem um eosinófilo alto e tem asma, essa eosinofilia, a primeira avaliação tem que ser muito cuidadosa. A gente sempre tem que coletar parasitológico de fezes, porque tem estrongilose, tem parasitas aqui no Brasil que podem dar asma com eosinofilia, mesmo infiltrado pulmonar, que chama síndrome de Laffer. A gente precisa ver alergia a drogas, né? E se o eosinófilo estiver muito alto, pedir auxílio também ao hematologista, porque tem doenças neoplásicas de eosinófilo e linfoma Hodgkin, que pode estar associado ao eosinófilo, e tem uma entidade que chama síndrome hipereosinofílica, que pode acometer coração, pulmão, infiltrar os tecidos, e é o diferencial com a JEPA. Né, André, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Como que é o nosso, no ambulatório do HC, como que a gente investiga o paciente assim que ele chega? Né? Sempre Isso. temos que tomar cuidado para não... Porque às vezes a gente dá corticóide, pode, né? Isso. Então a gente sempre tem que investigar se não tem nenhuma doença parasitária, né? Que faça também esse aumento de eosinófilo, que é uma das causas, como estrongiloidias, alguma outra verminose. Então a gente pede o protoparasitológico de fezes. Além disso, às vezes até a gente trata empiricamente quando a gente não acha, tá? Já aconteceu de ter paciente que a gente começou a imunossupressão e de repente abriu aí algum outro quadro infeccioso que entrou no diferencial de vasculite. No caso, era um fungo, mas não era... Era um paciente com granulomatose com poliangeite, não era a JEPA. Então, sempre estar atento para isso. Além disso, todo o quadro alérgico também envolvido, que pode aumentar tanto IgE como eosinófilo, às vezes algumas outras patologias pulmonares, como quando o paciente tem uma bronquiectasia, algum outro achado diferente que leve a gente a pensar em algum outro diagnóstico diferencial. Para a JEPA também isso pode acontecer. Seria, no caso da BPA, né? Aspergilose bronquiopulmonar alérgica, às vezes acontece da gente pegar. Então, a nossa rotina, a gente sempre pesquisa bem esses diferenciais. Também dose vitamina B12 para avaliar a questão de uma síndrome hipereosinofílica, que seria, às vezes tem uma neoplasia relacionada ao eosinófilo, né? Então tudo isso tem que estar bem investigado para a gente começar a imunossuprimir o paciente. Em alguns casos que a gente até pede mielograma, até biópsia de medula, quando a gente fica muito na dúvida, ou uma imunofenotipagem para ver se aquele eosinófilo é policlonal ou monoclonal, para diferenciar de uma neoplasia eosinofílica. Então, o hematologista também entra nesse quadro de múltiplos especialistas na avaliação, principalmente quando o eosinófilo está aumentado, para descartar os tumores hematológicos que podem cursar com eosinofilia também. A gente tinha esquecido dessa parte, mas no nosso ambulatório a gente também tem uma interação com a hematologia para estudar mais profundamente os casos que ou a eosinofilia está muito alta, ou se a gente fica na dúvida se tem um componente tumoral associado a essa síndrome. Então, é bastante complexo mesmo esses casos, precisam de ambulatório de especialidades, os especialistas têm que trabalhar unidos junto com a equipe multidisciplinar para fazer o diagnóstico correto e para seguir o paciente também. Eu acho que a experiência de nós três é que é um paciente crônico, é poliqueixoso, porque tem vários órgãos acometidos, as drogas têm bastante efeito colateral, então, assim, até o psicólogo acho que seria também importante ajudar no segmento dos pacientes para eles poderem lidar com aqueles múltiplos sintomas e levar a vida para frente, né? Assim, corrigir os efeitos colaterais, entender quando a doença está sob controle. Às vezes eles se cansam, né, André? A gente vê eles cansando, assim, de sempre na consulta, de estar sempre tomando remédio.
Então, são E outro doentes... ponto que Pode eu falar. gostaria de falar, assim, também são pacientes que pela imunossupressão têm um aumento de risco de infecção, então são pacientes que têm uma morbidade bem importante, né, por conta de infecção de repetição, então a gente vê muito paciente que acaba tendo aí um herpes zoster ou pega alguma infecção e isso também prejudica bastante o andamento, né, a qualidade de vida do paciente. Então tem que tomar cuidado, assim, indicar as vacinas apropriadas para eles, tem que ter todo um cuidado com higiene, né? Então uma questão social aí importante também. E em relação aos novos tratamentos, também tem outras medicações aí outro imunobiológico que eles estão estudando, que é o benralizumab, mas está em estudo também, que também é uma anti-interleucina, mas ele inibe um receptor, o 5R, que também tem estudo em andamento. Muito obrigada. Na verdade, vocês fizeram uma grande varredura aí sobre a patologia. A gente já tem que dizer que a gente está se aproximando do fim, parece que não, mas é rapidinho. E para concluir, eu gostaria de fazer uma espécie de brincadeira com vocês, que é fazer uma memória pessoal com a patologia, né? Vocês, enquanto médico, qual foi o primeiro caso, como foi o encontro com a patologia e o que ficou desse momento? Quem começa? Eu posso começar. Então, a vasculite sempre foi um fator na minha vida, desde residente. Eu fiz o primeiro diagnóstico de vasculite quando eu era R3, lá na UTI pneumo, que era um rapaz que estava internado com hemorragia alveolar e insuficiência renal rapidamente progressiva, e eu estava lendo o artigo e sugeri que fosse uma vasculite. Eu falei, os assistentes falaram, nossa, que residente metida, fazendo diagnóstico difícil, e não queriam acreditar. E quanto eu mais estudava, mais eu chegava à conclusão que aquele paciente tinha uma vasculite, era óbvio. E aí eles chamaram até o professor da reumatologia para discutir o caso, aí o professor chegou lá e falou, não, isso é uma vasculite. Aí eles passaram a acreditar. E a partir daí, como eu estudei profundamente para convencer todo mundo que aquele paciente tinha uma vasculite, começaram a aparecer vasculites, uma atrás da outra. Atualmente a gente tem uns 150 casos de GPA, que é a mais comum, né, que é a granulomatose com poliangeite. A gente tem vários casos de GEPA lá no ambulatório, que agora, com o advento do mepolizumab, também drenou um monte de pacientes com vasculite para o nosso ambulatório, para os nossos consultórios. E em GEPA, em especial, foi logo depois também, eu ainda era residente. Aí depois que apareceu esse caso com GPA, a gente estava na enfermaria, internou um outro paciente que ele tinha uma eosinofilia, ele tinha asma, e ele apareceu com uma necrose da vesícula, e depois uma necrose de testículo. Foi algo, assim, ele apresentou uns sintomas muito diferentes. Aí que a gente começou a entender a complexidade dessa doença, e a gente biopsiou, aí foi fechado o diagnóstico de GEPA, ele era bastante refratário, e a gente foi juntando os casos, atendendo no ambulatório, sempre junto com a reumato, junto com a neurologia, junto com a dermatologia. A hemato também sempre ajuda a gente, os oftalmos algumas vezes vem caso do BC, que é uma outra vasculite que também tem acometimento ocular. Então é uma doença muito interessante, muito complexa, que quando você começa a estudar, você se apaixona pelo tema e começa a entender que tem mais casos sem diagnóstico que estão por aí e que poderiam se beneficiar de um diagnóstico mais preciso e de um tratamento mais adequado. Esses imunobiológicos acho que vieram para ficar, né? E a tendência é a gente evoluir para essas terapêuticas alvos, porque tem menos efeito colateral e que vão ajudar no controle desses casos que muitas vezes são graves, né? A gente sempre falou assim que esses pacientes têm todos esses sintomas, mas a gente tem pacientes que sangram o pulmão, entram em insuficiência renal dialítica, eles podem evoluir com insuficiência respiratória, infecções graves pelos imunossupressores, eles têm uma morbimortalidade
relativamente elevada. Então, são pacientes que têm que ser muito bem cuidados, muito bem orientados. Assim que tem algum sintoma de infecção, tirar o imunossupressor, deixar só o corticoide, procurar o médico. Então, tudo isso a gente foi aprendendo com o tempo. E agora com a Covid-19 também, os pacientes ficaram com muito medo por causa da imunossupressão, de frequentar o hospital. Então, a gente teve vários pacientes que complicaram, inclusive óbitos dos nossos pacientes que acabaram pegando a Covid-19 e acabaram obituando, que não iriam obituar se não pegasse a Covid-19. Então, são pacientes bastante sensíveis, que a gente precisa orientá-los adequadamente e segui-los com frequência para um controle da doença adequado. E a senhora, doutora Rosa, qual é a sua história? Então, um dos casos que eu lembro era também quando, na época que eu era residente, foi interessante que era uma criança que eu fazia ambulatório, ainda faço um ambulatório de doenças reumatológicas infanto-juvenis. Então, era uma paciente, uma menina com 13 anos de idade, e que ela tinha um quadro articular e que a gente inicialmente tinha um diagnóstico que parecia ser uma artrite idiopática juvenil, e ela começou a fazer lesões de pele, lesões vasculíticas de pele, e na biópsia dessas lesões veio infiltrado, uma vasculite com infiltrado eosinofílico bastante importante. Essa paciente depois, na avaliação global, como todos esses pacientes a gente faz uma avaliação global, ela teve um envolvimento de ureter, com uma vasculite de ureter, que com o tratamento ela melhorou. Então esse caso é um caso bem antigo, que eu até acabei publicando como relato de caso, e que foi o primeiro caso que eu lembro que foi uma vasculite eosinofílica tipo, ela tinha um pouco de comprometimento também pulmonar, então foi o primeiro caso que eu lembro dessa vasculite. E também uma coisa bem interessante, que nesta segunda-feira, que é o dia que a gente faz um ambulatório de vasculite agora no Hospital das Clínicas, na reumatologia, a gente acabou vendo um senhor de 80 anos, né? E que ele, um paciente que começou com um quadro de asma com 70 anos de idade. E aí a asma dele vinha e voltava, e agora ele fez um quadro de vasculite de membros inferiores e neuropatia periférica, com eosinófilos altos e com a dosagem de imunoglobulina IgE alta. Então, só lembrando, um caso de criança e um caso agora com 81 anos de idade. Nossa. E que ele aparentemente está respondendo bem. Então, assim, mostrando, né, esses dois extremos de idade que a gente tem visto, e realmente, como a doutora Carmen falou, a gente se apaixona, porque cada vez mais as doenças elas aparecem diferentes. E hoje, com a sobrevida da população, nós estamos vendo cada vez mais essas doenças vasculíticas nessa população de idade acima de 70 até 70 anos de idade, né? E cada vez mais, por exemplo, no nosso, a gente tem um centro de infusão, então também mostrando essa multidisciplinaridade. Toda vez que o paciente chega lá para fazer a infusão de um biológico, a gente sempre, a enfermeira avalia antes, vê se o paciente tem infecção, se tem, então, infecção de pele, se o paciente tem infecção na unha, se o paciente está com tosse, catarro, se o paciente tem algum processo infeccioso antes de você dar a medicação. E algumas vezes você tem, junto com o processo de atividade da doença, a infecção. Então, você trata a infecção e aí, um pouquinho depois, você trata a atividade de doenças, duas coisas ao mesmo tempo, né? Lembrar também todos esses nossos pacientes, principalmente agora que a gente tem visto mais pacientes nessa faixa etária mais velha, mais idosa, o uso das vacinas, tudo isso antes de você usar
tanto os imunossupressores como esses biológicos. Então, essa multidisciplinaridade é fundamental. Obrigada. E a doutora Andréia, tem uma história, uma lembrança do primeiro contato? Tenho. Quando eu era residente de clínica, eu estava no meu plantão de Natal. Daí eu lembro que tinha uma paciente, inclusive ela faleceu agora com Covid, e era uma paciente assim, que estava tratando tuberculose de longa data, tinha várias imagens escavadas no pulmão e tinha o nariz em cela, que é típico de uma das vasculites, que é a GPA. E ela tinha um acometimento ocular, assim, em seios da face, que ela fez uma infecção que saía pus dos olhos dela. Então, assim, foi um quadro bem emblemático, e assim, isso me chamou muito a atenção para a doença também. Depois acabei fazendo pneumologia, entrei em contato com os pacientes no ambulatório, e daí veio o contato com o paciente com JEPA. E, assim, gosto bastante também, é fascinante, é um tema fascinante, assim, é uma doença que tem vários aspectos e cada hora aparece de uma forma, e sempre desafiador. É bem legal. Bem, eu só tenho a agradecer às doutoras que participaram desse webinar, a todo mundo que acompanhou, né, pela internet essa discussão, e lembro a todos que até o final de setembro estaremos com esse projeto chamado Respirar, falando de doenças raras pulmonares. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada.